Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar o nosso culto, a nossa palavra de hoje, a nossa ministração do nosso culto hoje de domingo. Como nós temos feito, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo para poder falarmos do Evangelho a cada um que está aqui nos ouvindo. Enquanto o pessoal vem chegando, eu gostaria de saber se está tudo ok, tanto no Instagram como no Facebook. Vocês podem fazer um comentário aí embaixo. Nós tivemos ontem um problema de áudio aqui no Face, mas eu acho que está tranquilo. Se tiver joia, alguma coisa errada, por favor, que vocês nos comuniquem aí, para que nós possamos iniciar uma mensagem da Palavra de Deus. Enquanto isso, eu vou dar tempo para você chamar alguém da sua família, alguém da sua casa, para que nós possamos juntos acompanhar a Palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou vendo que o pessoal está acenando aqui no Instagram. Tá tudo ok aí, beleza, pessoal? Vamos chegando devagarzinho aí. Se vocês estão ouvindo bem minha voz, por favor, dá um ok aí. A Janice está chegando ali, eu estou vendo do lado aqui do Face. Então, por favor, dá um sinalzinho aí para a gente ver que está tudo tranquilo. E eu queria trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Uma mensagem muito oportuna e diante de uma situação, de um quadro que nós estamos vivendo, um quadro desesperador. Um quadro desesperador. Então nós vamos acompanhar aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Estou vendo que o pessoal está colocando ali, hoje está ok. É porque ontem teve um problema de conexão, estava usando o áudio do Face aqui em outro aplicativo, aí não deu certo. Mas graças a Deus, estou vendo que o pessoal está chegando e está tudo ok. Eu queria, antes de nós começarmos a ministração da palavra, eu queria convidar você a orar comigo, convidar você e a sua família, quem está aí do seu lado, seu pai, ou seu irmão, ou sua irmã, alguém da sua família que está nos assistindo. Eu gostaria que você orasse comigo nesse instante. Curvasse a sua cabeça ao Senhor e pedisse a Ele misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos te louvar e te bendizer nessa noite. Nós estamos, Pai, iniciando aqui um culto de adoração ao Senhor, uma palavra, Deus, que possa alcançar cada vida que agora está me ouvindo, está me assistindo, Senhor, que seja aqui da nossa igreja, que seja da nossa cidade, que seja outras pessoas, amigas. Deus, nós queremos pregar a Tua palavra. E que esse momento, nessa noite, o Espírito Santo do Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, para a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra que eu tenho para vocês nessa noite está incluída aqui no livro do profeta Joel. Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Joel. Se você tiver aí do seu lado com a Bíblia, pega a sua Bíblia, profeta Joel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu gostaria de falar um pouco sobre crises. Crises que nós estamos enfrentando, crise que nós estamos vivenciando. Eu gostaria de falar o que Deus tem a nos revelar diante da crise. O que a crise possibilita para você e para mim? O que essa crise, ou uma crise, numa condição ampla, o que ela revela de nós? O que ela vai mostrar de nós? O que revela da humanidade? O que vai revelar sobre as famílias? Crise. Esse é o tema dessa mensagem. É o que nós estamos vivendo exatamente nesse instante. Então eu gostaria de compartilhar com você o que a crise tem a ver e o que ela revela de nós. O que ela revela do nosso coração, o que ela revela da humanidade. E o profeta Joel, no capítulo 1, versículo 1, é um texto exclusivamente importante para essa situação. E é o momento que nós vamos juntos acompanhar. Profeta Joel, capítulo de número 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Pentuel. Ouve isto, vós velhos, escutais, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou os nossos dias, ou os vossos pais. Narrai isso aos vossos filhos, às vossas filhas, e façam seus filhos e os filhos destes a outra geração, que deixam o gafanhoto cortador,
comeu o gafanhoto migrador, e o deixou migrador, e comeu o gafanhoto devorador, e que deixou também, comendo o gafanhoto destruidor. Versículo de número 5 do capítulo 1 de Joel. Ébrios, despojai-vos e chorai, uvai todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem as suas queixas de uma leoa. Faz a minha vide uma assolação, destruiu a minha figueira, feriu a casca, lançou por terra os seus sarmentos e fizeram brancos. Lamentai como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingindo de pano de saco. Cada um da casa do Senhor, ofertando manjares de libação, os sacerdotes, ministros do Senhor, entoai e lutados. Pois bem, profeta Joel é um profeta do caos. Não é um profeta do caos, é um profeta que está vivendo um caos. Eu disse um profeta do caos porque toda profecia bíblica, ela vem em 3 direcionamentos para nós. Toda profecia, todos os profetas, toda a palavra do Senhor, todos os textos bíblicos, tudo que Deus nos ensina pelos ministros, pelos pastores, pelos evangelistas, pelos apóstolos, a profecia ela tem a função de exortar, ela tem a função de edificar e ela tem a função de consolar. Toda profecia bíblica, toda palavra de Deus dirigida a alguém ou alguma coisa, ela se dirige nessas 3 vertentes. Ela edifica, ela consola e ela exorta. O profeta Joel se levantou no meio de uma crise na qual a cidade de Judá estava enfrentando. O povo de Deus, para a gente entrar aqui melhor no texto, no contexto, nós precisamos entender um pouco da revelação de Deus para aquele povo. E o que aquela revelação tem a ver conosco hoje. Então aquela época é uma época em que o povo havia se afastado de Deus. Os sacerdotes brincaram com o templo, brincaram com a adoração, os cantores não cantavam com a alma, não havia amor, não havia legalidade, fidelidade ao Senhor, havia se divorciado da palavra do Senhor, dos princípios, tudo aquilo que Deus havia falado estava naquele grande instante sendo jogado por terra por causa da infidelidade de um povo. E a Bíblia diz que veio alguns gafanhotos. E esses gafanhotos que a Bíblia relata no capítulo 4 de Daniel, que fala o gafanhoto cortador, migrador, devorador, destruidor. Esses gafanhotos vieram numa espécie de uma praga. E essa praga devastou toda a plantação, toda a produção dos homens. As pragas começaram a tomar conta. O texto diz que a figueira, até no casco, no osso, ela foi arrancada, ela foi tirada. Até na energia dela, nos seus ramos, nos seus frutos, na sua raiz, já não tinha mais, porque a praga havia devorado tudo. A nação estava assolada, o povo estava perplexo, as famílias estavam devastadas. Havia, diante da crise, há 3 condições que muitas vezes nós ficamos. A crise, primeiro, ela tira de nós a crise, ela tira de nós a nossa garantia de chão. Toda vez que uma crise chega, que seja uma pandemia como agora estamos enfrentando, do coronavírus, que seja uma crise conjugal, que seja uma crise espiritual, que seja uma crise física, na saúde, uma crise econômica, quando ela vem, a crise, ela nos tira da nossa estrutura, ela tira-nos do foco que nós poderíamos viver e providenciar. Primeiramente, a crise, ela revela o quê? O que a crise nos revela? Essa nação foi totalmente exortada pelo Senhor, pelos profetas, essa nação foi corrigida, essa nação foi cobrada, mas Deus não permitiu essas pragas
porque Deus é um Deus que tem prazer na morte, que tem prazer nas tragédias. Não é isso. A Bíblia diz que havia uma desobediência e por isso essas pragas chegaram para colocar o povo de Israel em parâmetro de estrutura e deles repensarem sua fé, repensarem sua vida, repensarem o que estão perdendo por não ter valorizado a casa de Deus. Não estou dizendo que o coronavírus é Deus que está mandando para destruir as famílias. Eu não estou dizendo que o coronavírus é Deus que está amaldiçoando a terra. Não, eu só estou dizendo que a situação nossa não é diferente do povo de Judá. A situação nossa não é diferente desses gafanhotos que chegaram até lá. Então aqui, o que o profeta Joel tenta nos esclarecer, tenta nos mostrar, e que isso vá para a sua casa, vai para a sua família, é que o profeta Joel, ele tenta proclamar a nação, uma assembleia, o povo de Deus, para que o povo de Deus começasse a refletir aquilo que as pragas, ou aquilo que a crise está causando no meio do povo. Então, gente, o momento hoje, para você que está me ouvindo agora, você, meu irmão, minha irmã, nós que estamos distante fisicamente do culto público ao Senhor, nós que não estamos no templo adorando o Senhor, todos nós cristãos, evangélicos, ou talvez outra religião que está me assistindo, você que não tem religião nenhuma, todo momento que a crise vem, que a situação de percalço vem, é para você fazer uma reflexão e um panorama de tudo que está se incluindo nas nossas vidas e passarmos a olhar os nossos valores. Essa é a primeira situação que a crise nos faz. Ela nos faz entender quais são os valores que nós estamos buscando. Qual é a nossa prioridade de vida? O que é mais importante para nós na vida? Porque Deus está dizendo, urvai, a palavra urvai significa no hebraico aqui, chorai, gritai como um animal no mato, né? Um urso desesperado, ou um tigre, um filhote de leão gritando, querendo a mãe, urrando na solidão, urrando querendo comida, urrando querendo alguma necessidade, porque quando a crise chega, as prioridades que nós temos na vida precisam ser colocadas como mais importante. Esse é o primeiro passo que a revelação da crise nos dá. O que é mais importante para nós hoje? Vamos perguntar para todos agora do país de primeiro mundo, para a Espanha, para a Itália, para as pessoas que moram em Milão, para as pessoas que moram nos Estados Unidos, em Nova York, onde os artistas famosos, onde está a coroa brilhante de todos os, vamos dizer assim, brilhantes de Hollywood, os atores e autores, os filmes. Isso aqui faz com que, primeiramente, a crise nos coloca naquilo que é importante. Deus está dizendo àquele povo, urrai, lamentai, porque o mosto do vinho que eles tinham bebido, que eles embebeciam, até mesmo os sacerdotes, e tinham prazer naquelas bebidas, tinham prazer no mundo, eles param e falam, meu Deus, a vida é muito mais do que comer, beber, dormir e trabalhar. A vida é muito mais do que essas coisas que eu estou vivendo hoje. A crise que nós estamos vivendo, o coronavírus, está colocando todo mundo a colocar prioridade e importância naquilo que é importante para elas. Uma certa vez um homem chamado Sérgio Cortella, filósofo, professor e filósofo, ele disse que, numa das suas palestras, que uma vez um médico chegou para uma pessoa e falou com ele, mas você tem que dar prioridade à sua saúde. E ele falou assim, mas eu não tenho tempo para fazer academia, eu não tenho tempo para fazer ginástica, eu não tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo, tal. Aí o Sérgio Cortella então explicou, é o seguinte, tempo é prioridade. Se o médico chegar para você agora, que está me ouvindo, e falar, olha, agora você tem que mudar essa alimentação, você não pode comer esse doce, você não pode comer isso, você não pode alimentar daquilo, você tem que abrir mão dessa carne ou desse refrigerante, porque senão você vai morrer, ou porque senão o seu pâncreas, seus rins estão prejudicados, você vai dar prioridade. Se o médico dizer você tem que andar, você tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer um exercício físico, você vai parar e vai fazer, por quê? Porque o que é importante e o que é em prioridade na nossa vida é o que nós colocamos no nosso tempo. A crise revelou para aquele povo as suas prioridades. A prioridade não é mais o boteco. A prioridade não é mais o torresmo na ponta.
A prioridade não seja as coisas aqui. A prioridade agora é entendermos o que é importante para nós e quem são as pessoas importantes para nós e quem são as pessoas que se importam conosco. Com uma tragédia mundial dessas, a gente para pensar o quanto a gente deu importâncias às coisas tão insignificantes. Como a gente tem vivido com coisas tão fúteis. A Salomão, o sábio da Bíblia, escrevendo em Provérbios, em Eclesiastes, ele diz: eu prefiro ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há festa. Está parecendo que Salomão não gostava de festa, né? Festinha de 15 anos, festinha de casamento. Não, não é isso que Salomão estava dizendo. Pelo contrário, Salomão gostava de muita festa e gostava que o povo festejasse com salmos, com cânticos espirituais e celebrasse grandes canções ao seu Deus. A sua casa que ele construiu para o seu Deus foi de muita festa. Mas Salomão diz assim: eu prefiro chegar numa casa onde há luto, ou num funeral, ou num velório, do que onde ir numa casa onde há festa. Porque na festa você está anestesiado pelo momento. Você está vivenciando as coisas daqui. Mas onde há luto, você reflete a vida. Você vê que alguém que você ama, e principalmente os entes queridos que foram embora, e que nós já não temos no nosso meio, nós refletimos como nós perdemos as pessoas que amamos e sabemos que o fim da vida pode chegar para qualquer um. O que a crise tem a revelar para as nossas coisas? A crise nos leva à realidade. Hoje nós vamos saber realmente que a vida não é um parque de diversões, que isso aqui dói se eu apertar, se eu beliscar, que nossos semelhantes, nossos entes queridos, nossos amigos estão vulneráveis e abertos a qualquer tipo de praga. Quantas pessoas que já não estão doentes por causa desse vírus? Quantas pessoas que nesse instante, agora, não morreram por causa desse vírus? Mas eu vou lhe dar um relato maior. Não é esse vírus que tem matado a humanidade. O que tem matado a humanidade é o vírus do pecado. Esse vírus é só uma consequência de um ato de desobediência do homem na terra. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom precioso de Deus é vida eterna em Cristo nosso Senhor. Então o vírus que nós estamos assustados, que nós estamos preocupados, lavamos a mão, mexemos aqui, estamos confinados em nossas casas, uns não podem mais trabalhar, outros estão passando por uma série de dificuldades já do lado econômico, a televisão só fala de economia, só fala do dinheiro, como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos produzir, as contas estão chegando, telefone, água, IPTU, a gente vê uma globalização de preocupação, a ONU, ministros da economia dando entrevista, nunca apareceu tantos economistas, né? Quantos profissionais que estudam isso, dando conselho do que gastar, do que não gastar. A gente vê essa realidade de caos. E Deus está dizendo na Bíblia: olha, lamentai e urvai porque a vida é real. Porque Deus não brinca, nós estamos debaixo de uma condenação da ira de Deus, que é o pecado sobre a humanidade. A humanidade já está caída por natureza. A Bíblia nos chama de filhos da ira. A Bíblia nos convida e chama os filhos da desobediência. Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Então a crise nos faz ver a realidade das vidas, que aqui enquanto eu estiver nessa terra, eu vou chorar, eu vou ter que me decepcionar, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou ver que nem todo mundo é meu amigo, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ter que derramar suor para produzir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas vidas não são inteiramente blindadas, nós não somos de ferro, nós não somos melhores do que ninguém. Agora, nessa realidade de crise, nós vemos que o negro e o branco podem dar a mão porque estão na mesma altura. O rico, o bilionário que está lá na frente, o Bill Gates, sabe que no dia da ira do Senhor, no dia das lutas, como dizem Provérbios, todos somos iguais e o dinheiro não pode nos salvar. Nada que nós temos ou conquistamos aqui pode nos fazer ser melhor do que o outro. A crise revela a realidade do caos, a realidade do choro,
a realidade da tristeza. Mas com isso, como toda profecia, ela vem para edificar, para consolar e para exortar. Eu quero lhe consolar. Nós temos Jesus Cristo que nos consola. Nós temos o Senhor eterno, o Salvador, que no meio da causa e da crise, Ele entra dentro de nós. E Ele faz morada na nossa vida. A Bíblia diz em Isaías, um filho nos deu, e Ele nasceu. Ele não tinha aparência nem formosura. A sua mão era calejada. A Bíblia diz que Ele foi cuspido, que Ele foi humilhado, que Ele foi tirado. E porque Jesus fez tudo isso, e porque Jesus se humilhou ao ponto de se reduzir como um de nós, Filipenses diz que Ele era Deus. Ele era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, mas antes se entregou, e morte de cruz. Nasceu numa manjedoura como qualquer pobre. Foi para uma fila de SUS como qualquer pobre. Aliás, não tinha nem SUS na época para ele. Foi criado numa cocheira, num coxo para animal, era o seu berço. Mas a luz que resplandeceu das trevas, a luz que nasceu no caos, a luz que nasceu na realidade da desobediência humana, Deus se fez homem entre nós e doou seu Filho como unigênito Filho, ao ponto do apóstolo João dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal excelência, de tal magnitude, de tal vontade, que Ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o dom eterno é a vontade do Pai, de sermos de novo o Filho que foi gerado pela morte na cruz do Calvário. A realidade é que a preocupação não deve ser o coronavírus. A realidade é que a preocupação não deve ser se eu vou contrair isso ou aquilo, ou se eu vou trabalhar amanhã ou não. A preocupação diante de uma crise real, mundial, global, é saber onde está o seu coração diante dessa crise. Para quem que você confessa como Senhor? Gente, é a realidade. E nós ainda estamos com refresco. Nós não passamos ainda do que os gafanhotos migraram naquela região. Eu ainda estou com luz elétrica na minha casa. Eu tomei banho hoje com água. Tomar banho com água, né? Eu almocei, graças a Deus, depois vou jantar. Talvez você também já jantou. A crise aqui tirou tudo deles. A crise na Romênia, as mortes que teve no período das trevas, que os reformadores, ao ponto de Martinho Lutero falar que não entendiam uma praga tão enorme, que mataram mais de 20 milhões da população, quase um terço da Europa, foi contraída por uma grande praga. E eles ficaram apavorados e morreram gente. Quando um louco alucinado se levantou na Segunda Guerra Mundial, e hoje nós estamos vivendo quase a mesma altura da Segunda Guerra Mundial. Eu vi uma matéria que as Olimpíadas, nunca foram canceladas na história, e esse ano cancelaram as Olimpíadas. E a segunda vez que cancela, a primeira foi por causa de uma Segunda Guerra Mundial que teve no mundo. E nós estamos vivendo quase a mesma crise, porque estamos em quarentenas, estamos confinados, e a gente viu que só de judeu Adolf Hitler mandou matar mais de 6 milhões de judeus. Queridos, a crise revela a realidade, o caos, a iminência da dor, do luto, do choro. E Deus permitiu isso para que revelasse o quê? Quais são as suas prioridades? Para revelar o quê? Que a vida é real? Para revelar o quê? Que as vaidades não podem existir mais nos dias chamados hoje. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer aí no capítulo 1, quem está me acompanhando em Joel, capítulo 1, a partir do versículo de número 8, vai dizer assim, profeta Joel, capítulo 1, versículo 8, o texto da Bíblia: lamentai como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingido de pano de saco.
Na época judaica, a maior festa que tinha, era uma das maiores festas, não religiosa, mas uma festa familiar, era a festa do casamento. A menina tomava banho, se perfumava, o rapaz ficava esperando, havia festa, havia flores, havia vinho, havia alimentação, havia tudo, e de repente a menina chegava, bela, e ela tinha ali o seu matrimônio confirmado através do seu casamento. O profeta Joel está dizendo que quando a crise chega, não adianta se vestir bem. Não adianta as atrizes da Rede Globo se apresentarem toda perfeita com uma imagem vendida nas televisões. Não adianta nessa hora concurso de moda e estilista ser a prioridade. Não adianta sua roupa, o que você veste. Não adianta o que você tem. Não adianta seu carro. Seu carro, sua potência de carro na sua casa, na minha casa não adianta. Não adianta o banco cheio. Você não pode ir para o shopping. Você não pode ir para uma praia. Você não pode ir passear. Você não pode ir no cinema. Você não pode ir no Mineirão. A gente não pode mais, diante da crise, porque a maioria das vezes, quando nós não estamos vivendo em crise, o que nós vemos de uma sociedade podre é uma sociedade que gosta de aparecer, mostrar o seu glamour, mostrar o seu poder. Mas diante da crise, isso não existe mais. Porque a crise, ela tem esse poder de tentar nos neutralizar. Mas na crise, ela revela que nossa vaidade ela cai por terra. Não existe mais vaidade. A humanidade perdeu a sua vaidade. O homem moderno perdeu a sua vaidade. O orgulho caiu por terra. O sentimento do amor ao próximo caiu por terra. A vaidade foram caídas diante da crise. Mas eu gostaria de concluir essa mensagem com uma esperança para vocês. E qual é a esperança que eu gostaria de te dar nessa noite? Bem, a esperança que eu gostaria de te dar é o que o profeta e a Bíblia Sagrada nos dá. Primeiramente, o profeta, diante da crise, ele se colocou diante de Deus e ele buscou o Senhor. No capítulo de número 1, versículo 3 de Joel, ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 3, narrai isso aos vossos filhos e às vossas filhas e os filhos dos filhos deste e de outra geração. Lá no versículo 13 ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 13, cingi-vos de pano de saco e lamentai. Ele está dizendo, fingir de pano de saco e lamentai. Isso significa o quê? Que no momento da crise, a atitude que nós temos que ter em mente é que deve haver em nós um clamor, deve haver em nós uma busca, deve haver em nós um sentido de fé e de pacificação da nossa alma, porque a crise não é para sempre. É isso que o profeta de Deus está dizendo para você nessa noite. A crise que estamos atravessando do coronavírus, eu não sei quanto tempo vai passar essa quarentena, eu não sei quanto tempo que essa praga vai sair do nosso meio, mas o que o profeta Joel está dizendo é, não engane o coração de vocês, mas busque uma convocação solene de uma ação espiritual. Busque mais a vontade de Deus, não perca o equilíbrio, não perca seu emocional, não travesse palavras comunicando em Facebook, em palavras em rede social, no Instagram, em grupos pessoais. Não é hora para trocar farpas, não é hora para dizer se o presidente tem que tomar essa decisão ou deixar de tomar. Não é momento, nós estamos em colapso, nós estamos assistindo às maiores tragédias do coronavírus e o coronavírus está fazendo com que as pessoas se perturbem mutuamente. Elas estão descontroladas emocionalmente. Eu estava assistindo há pouco tempo aqui um psicanalista dando uma palavra na CNN. Ele estava falando que no meio dessa crise toda do coronavírus, a preocupação dele é a saúde mental das pessoas. Elas estão criando gigantes. Temos que vigiar, temos que nos resguardar, temos que cumprir a quarentena, temos que estar mais atentos para essa situação. Temos, mas não é hora para brigar. Não é hora para dizer o que o presidente ou não tem que sair. O presidente está praticamente enforcado aqui, ó, com duas espadas. Se ele fala, vamos todo mundo trabalhar, vamos todo mundo para as ruas, vamos abrir os comércios, vamos abrir as lojas, qual o risco dessa praga chegar até nós com mais facilidade?
O presidente de Milão, o prefeito de Milão, ele declarou isso essa semana, se não me engano, na sexta-feira, ele pediu perdão à população. Ele disse, me perdoa, nós subestimamos esse vírus e esse vírus matou muita gente aqui no nosso país, principalmente na nossa cidade. Então vocês imaginam, por um lado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega. Se vão para a rua, vão trabalhar, porque a economia está aí, que adianta você ter dinheiro doente? Que adianta você trabalhar e pagar suas contas sabendo que tem um mal que está vindo sobre você e que o hospital não vai poder te ajudar? Então é um momento de equilíbrio. O profeta Joel se levantou e dizendo, urvai, jejuai, clamai, apresentai suas vidas diante de Deus. É tempo de buscar a Deus, é tempo de voltar-se para o Senhor, é tempo de reservar o nosso coração em paz, é tempo de orarmos pelas autoridades, é tempo de orarmos pelos políticos, é tempo de orarmos pelos prefeitos, pelos pastores, pelos líderes religiosos, é tempo de unirmos a nossa fé em devoção a Deus e buscar dele uma solução. Na crise, o que revela? É o que revelou no coração do profeta um grande desejo de que onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se o meu tesouro é no dinheiro, eu vou ficar louco porque eu não estou ganhando. Se o meu coração estiver nas coisas materiais, eu vou ficar louco porque eu não estou comerciando, não estou vendendo. Mas se o meu coração estiver na Bíblia, não é que eu não vou deixar de preocupar, mas eu vou confiar e vou entregar minha alma ao Senhor. Confia nele, como diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não é tempo de subestimarmos o caos, mas também não é tempo de polarizarmos o caos. Não é tempo de jogar mais fogo, gasolina no meio do fogo. Não é hora de passarmos notícias falsas. Gente, nós somos um povo de Deus, temos compromisso com a verdade. Se você não tiver certeza da notícia, não joga essa notícia adiante. Nós queremos jogar notícias para tentar assustar a população, e um dos mecanismos de Satanás é tentar controlar a humanidade e fazendo dele um boneco que ele mexe, que ele joga para lá, para cá. Queridos, a Bíblia diz que nós só somos governados pelo Jesus através do Espírito Santo e somos governados pela palavra da fé. É disso que nós precisamos, da palavra de Deus para nos alimentarmos, da palavra de Deus para ficarmos firmes com o Senhor, da palavra de Deus para valorizarmos as coisas espirituais do reino dele. O que esse homem fez diante do que ele estava passando? No versículo de número 13 do capítulo 1, ele vai citar assim: cingivos de pano de saco, lamentai, vinde os ministros da casa de Deus, vestidos e buscai ao Senhor. No versículo 15 de Joel, capítulo 1, versículo 15. Que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem com assolação todo-poderoso. Ele está dizendo, olha, no meio da crise eu tenho que ter 4 convicções. Primeiro, ela vem, mas vai embora. A Europa veio uma praga e devastou e matou mais de 20 milhões, quase um terço da população no século de 1600, no século XVI, mas ela passou. Veio uma crise da China, que começou lá esse coronavírus, mas já está passando. Já veio crise financeira na sua casa, mas passou. Já veio crise de problemas fisicamente, doenças, mas passou. Mas a palavra de Deus, ela nunca passará. Passará os céus e a terra, mas a palavra ela permanecerá. Na crise eu tenho que entender que ela vai passar. Na crise eu preciso entender que ela vem para me disciplinar, ela vem para me amadurecer, para me crescer como ser humano, como pessoa, como gente, para me aprender a estar mais perto das pessoas que eu amo e para me valorizar o que eu não estou tendo agora. A crise é o momento de eu pensar, meu Deus, eu poderia estar na igreja, eu poderia estar visitando meu pai, eu poderia estar fazendo uma viagem com a minha família, eu poderia estar num passeio, mas a crise te joga para um sofá, a crise te joga para a televisão, a crise te joga para a preocupação econômica, a crise vai te empurrando, para que Deus possa fazer um processo pedagógico de nos ensinar a colocar os pés sobre a rocha, que é a palavra dele. A palavra de Deus diz assim, quando vier a tempestade, palavras de Jesus, quando vier o vendaval, quando vier a noite ruim, o dia mau, Efésios 6, quando vier as desgraças, quando vier o que é ruim, firme na minha palavra,
palavra, firma em mim no Evangelho, porque é lá que você vai encontrar paz para o seu coração. Então, na crise, eu preciso saber que o dia do Senhor é agora. Ele diz ao profeta, hoje é o dia que fez o Senhor para vocês. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Invocar enquanto está perto. Na crise eu tenho certeza que ela passa. Na situação de percalço eu tenho certeza onde que eu vou me amadurecer. Na crise eu vou entender que eu vou amadurecer. E na crise eu vou entender quais são as coisas importantes para mim. E é o que Deus quer que você entenda. E é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Permanecemos confiantes no Senhor. Você ainda não está morrendo, sua família não está ainda com coronavírus, sua casa não está destruída, as contas vai ser difícil, mas é difícil para todo mundo. Não é só você que vai ficar devendo IPTU, não é só você que vai ficar devendo a CEMIG, não é só você que vai dever cartão de crédito. Se a crise aumentar, se tiver mais quarentena, se tiver mais um mês, mais 2 meses, ninguém vai te obrigar a pagar o que você não pode. Nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Deus quer que você descanse nele, meu querido. Ainda que a morte chegue para você, é o momento de nós estarmos com o coração e com a confiança de que Deus está presente dentro de nós. E eu gostaria de fazer uma oração para Deus poder abençoar a sua vida e a sua casa nessa noite. Eu gostaria de orar por você. E antes de orar, eu gostaria de te dar aqui alguns avisos. Os irmãos da nossa Igreja Batista Bethesda. Primeiro aviso, aproveita esse momento para você ligar para alguém. Ligue para as pessoas mais velhas. Minha esposa hoje ligou, eu liguei para algumas pessoas e a gente vê como elas ficam felizes. As pessoas mais idosas, que a gente é impossibilitado de ir na casa delas, pega o telefone, vai no grupo da igreja, pede aí a Janice, que é a secretária da igreja, olha, por favor, me dá o telefone de A, de B, liga. Liga para o seu pai, liga para o seu avô. Olha, mãe, tá lavando a mão, ó, mãe, tá fazendo isso. Um cuidado, um carinho. Eles estão precisando ouvir isso de vocês que são filhos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tenta se ocupar com coisas que edificam. Não tem como você orar 24 horas. Não tem como você ficar lendo a Bíblia toda hora. Mas você pode ocupar sua mente em outra coisa. Não aprender a fazer uma culinária em casa. Aprender a conversar com um filho, alguma coisa que você não conversava há anos. Fazer uma brincadeira, fazer uma dinâmica. Fazer umas perguntas. Assistir filmes de história. Filmes que edificam. Assistir noticiários sérios. Saber como está. Tenta introduzir esses momentos que Deus está permitindo a se ocupar em coisas boas. Terceira notícia que eu dou, eu não sei o tempo que nós vamos voltar, mas uma palavra eu te dou. No dia em que Deus nos permitir a nos reunir de novo, nós vamos glorificar o nosso Deus juntos, com uma adoração e celebração, valorizando a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, mas valorizar as pessoas na igreja, valorizar nossos irmãos, valorizar mais a dedicação do pregador, do pastor que vai lá ministrar, valorizar mais o louvor do nosso irmão que está ali cantando, valorizar as pessoas que estão ali. Valorizar as pessoas que estão ali. É isso que eu quero de vocês. Valorize as pessoas que tiraram tempo, do diácono que recebe a gente na porta, do irmão que adora, do outro que limpa a cadeira. Valorizar aquele ambiente espiritual. Falar, meu Deus, essa era a casa do Senhor, como estou com saudade dela. Hoje era para mim estar lá, para você estar lá, mas hoje nós somos privados disso. Mas quando voltar, vai vir vinho bom de Deus para a nossa vida. No meio da luta, vai vir fogo de Deus para você. E ore. Ore conosco de madrugada, ore para a situação do país, mas em especial ore para Deus dar uma ajustada nos governadores, nos prefeitos, vereadores e no nosso presidente. Nós estamos debaixo de uma guerra política, uma briga, quer derrubar o poder e eles não estão vendo que o quadro é mais grave, que vidas estão em jogo. Ore pelo seu país, ore pela sua cidade, ore pelos nossos irmãos militares da nossa igreja que estão trabalhando agora. Vamos orar por eles. Deus, guarde os nossos irmãos que estão trabalhando, guarde os enfermeiros, guarde os médicos, proteja essa equipe, proteja quem está viajando, proteja os bombeiros. Oremos por aqueles que estão arriscando a vida e que estão trabalhando agora e que poderiam estar em casa. Vamos orar por eles. Em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. E muito obrigado.
Assim que terminar essa transmissão, nós vamos pegar o vídeo e vamos colocar no grupo, nosso YouTube. E eu peço aos irmãos que no YouTube nós precisamos de 1000 inscritos no nosso YouTube, no nosso canal da nossa igreja. Se nós tivermos 1000, nós vamos conseguir fazer a nossa transmissão ao vivo. Nós não conseguimos fazer a transmissão direto no YouTube devido nós não termos 1000 pessoas. Mas, por favor, passe para um parente seu, para um amigo, para uma irmã, para alguém que você conhece. Olha, faz aqui, é de graça. A pessoa recebe no YouTube o nosso canal, clica no linkzinho lá, inscrito, e se conseguimos 1000 pessoas, podemos fazer os nossos cultos online mais fácil para chegar mais rápido à nossa família, à nossa igreja, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todos que estão aqui, que nos assistiu, que no meio dessa situação de percalço, como foi do profeta Joel, possamos estar em pé contigo, firmes na rocha. Não queremos, Deus, ouvir borbulhar de homens nos nossos ouvidos. Nós estamos ouvindo a tua palavra, ainda que não estamos juntos reunidos da igreja, mas a tua palavra não está amarrada. Tua palavra não está presa num sacerdote, num bispo, num pastor, não. Tua palavra é livre, Senhor. E fale e console os corações dos irmãos que estão nos assistindo. Abençoe cada um que está trabalhando, os nossos irmãos militares, Senhor, as pessoas que estão ali nos presídios, agente penitenciário. Oramos, Deus, pelos hospitais, oramos pelo Jair Bolsonaro, oramos pela presidência, oramos pela cidade, pelo prefeito, pelos governadores. Senhor, cuide desse povo, dê eles sabedoria para poder administrar e nos saber como cuidar da nossa vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Eterno de Deus repouse sobre você e a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã eu vou fazer uma devocional com vocês. Na terça-feira eu vou dar um estudo bíblico e vou estar aqui. Quem precisar de mim e quem quer um pedido de oração especial por alguém, pode deixar na página do Facebook. Alguém que está doente da sua família, alguém que está hospitalizado, algum problema com seu pai ou com seu tio. Não precisa especificar, mas coloque lá um pedido de oração que logo após aqui eu vou estar orando. Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Ore por nós, ore pela nossa igreja, ore pelos pastores, que uma coisa pode ter certeza. Pode faltar, talvez, dinheiro, pode faltar dinheiro para pagar as contas, pode faltar roupas para serem vestidos, pode faltar o que for. Mas em nome de Jesus, enquanto eu tiver vida e fôlego, não vai faltar o evangelho de Jesus para pregar. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. O que depender de nós, a mensagem do evangelho vai chegar à sua casa. Que seja virtual, que seja longe, mas isso nós não vamos deixar. Que a Bíblia e uma palavra de conforto, de exortação e de edificação chegue até você e a sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém.